Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um encontro das segundas-feiras, Missionários da Luz. Hoje nós temos Andréia, Sócrates e Platão, precursores do Espiritismo. Quem tem acompanhado aqui as segundas-feiras tem visto que beleza, né? Essa introdução do Livro dos Espíritos, né? Perdão, do Evangelho segundo o Espiritismo. Que quantos ensinamentos e que fonte, né? Belíssima para nosso crescimento, né? Aprendizado, crescimento. Muito bem. Lembrando, a direção da casa lembra a promoção aí do Panetone. Está a pleno. Que não haja tumulto por ocasião do encerramento aqui dos trabalhos, todo mundo correndo, né, e querendo adquirir os panetones, né? Mas temos pessoas credenciadas e habilitadas para atender a todas as pessoas, certo, Tânia? Então os panetones aí estão para serem trabalhados, vendidos e ajudando a alegrar também. Muito bem. O retorno da evangelização, crianças, jovens e adultos, previsto para sábado, dia 11 de fevereiro. Mas, com o decorrer aí dos encontros aqui, nós vamos relembrando essas datas, não somente da evangelização, mas também dos estudos, né? Do céu e inferno. Tivemos agora recentemente, dia 15, né? Um fecho belíssimo, muito grandioso, muito bom. Tinha que dar certo e fechar daquele jeito, como nós fechamos. E agora, uma nova fase, já com a transição e a entrada para a segunda parte desse livro grandioso, um dos livros da codificação espírita. A direção da casa também lembra que estamos nos aproximando do final de ano, né? Lógico que estamos. Que novidade, né? Casa Espírita é Cultura. Estamos em dezembro, é final de ano, e nos lembrar da data maior, né? Que é o Natal, o nascimento, onde se comemora o natalício do nosso mestre, modelo e guia Jesus. E nos vestindo, né, com essas mensagens tão bonitas e edificantes. É isto. Mais coisas nas próximas reuniões vamos aqui avisando. Certo? Vamos fazer a prece de abertura. Para tanto, busquemos uma identificação com o plano espiritual que já está aqui trabalhando na casa, nos ajudando, nos preparando, nos animando para a mensagem que a Andréia vai nos trazer, lá dos primeiros momentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mestre Jesus, amigos espirituais, aqui estamos, reunidos com este propósito de aprendizado, de uma vivência mais racional, mais inteligente, com a grandeza do Evangelho. Que todos os que se encontram aqui possam se beneficiar dessas bênçãos, dessa chuva de bênçãos que emanam do seu Evangelho. Nosso coração está agradecido por esta oportunidade e é em seu nome e de seus prepostos, seus auxiliares, que abrimos os trabalhos desta noite, dando graças a Deus. Andréia, por favor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma noite de reflexões acerca do nosso Evangelho, né?
segundo o Espiritismo. E, curiosamente, Kardec, ele separa, né, essa introdução no Evangelho segundo o Espiritismo em 4 partes. Hoje a gente vai estar encerrando a 4ª parte com Sócrates e Platão, e nós vamos refletir aí sobre as grandes missões, né, que esses espíritos que reencarnam com um propósito grandioso de trazer e preparar todo um terreno, né, para as grandes verdades divinas, as leis divinas e as grandes verdades que a humanidade vem descobrindo através do seu processo de evolução. Bom, Sócrates e Platão, a gente tem aí uma diferença aproximada de tempo. Antes de Cristo, aproximadamente 500 anos, né? E nós vamos pensar aí na obra, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução. Kardec coloca, né, o objetivo da obra, que nós que estamos inseridos, né, a nossa rotina de estudos com relação ao Evangelho, nós temos o objetivo principal, né, que é o pilar. O Evangelho é o pilar cristão dentro da doutrina espírita. É o fortalecimento da religião, do pilar religião na doutrina espírita. E nós vemos aí, né, a autoridade da doutrina espírita como sendo o segundo tema que já foi aqui abordado, e notícias históricas também, né, que traz todo o processo da época de Cristo e para o entendimento, como Kardec, né, um cientista que era, ele trazia para a gente a forma mais correta de compreensão acerca de todos os temas, tá? E hoje nós vamos fazer, né, essa reflexão com base nesse quarto tema da introdução, que é o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, que são os precursores da ideia cristã e do espiritismo. Vamos lá, então, conhecer um pouquinho de Sócrates. Sócrates nasceu, né, em 470 a.C. e vem a falecer, né, condenado ao envenenamento por cicuta, com 70 anos de idade, em 399 a.C. Bom, a vida familiar dele, né, ele se casou, teve 3 filhos, que é o que aparentemente não há uma certeza com relação à vida familiar dele, né? Em questão de caráter, Sócrates trazia paciência, simplicidade e domínio de si próprio a toda prova. E ele baseou, né, praticamente toda a sua doutrina contestando, né, a ética, tá? A base de sua doutrina se dá à ética, tá? O seu ensinamento, né, a base de ensinamento é o ágora, que ele ensinava, né, nas praças públicas, era uma liberdade que eles tinham de sentar-se, né, livremente no ambiente para que tivesse um propósito maior dos ensinamentos filosóficos. E a sua missão principal era a missão divina de educar. A filosofia, nós temos a maiêutica, né, que o conhece-te a ti mesmo. Por aí a gente vê o quanto que Sócrates e Espiritismo estão bem próximos, apesar da distância temporal que se há entre um e outro. Mas vamos lá, né? Platão foi discípulo, tá, de Sócrates. Ele nasceu em 427 a.C. e o seu falecimento se deu aos 80 anos em 347 a.C. Pertencia a uma das famílias mais nobres atenienses, tá? O nome dele era Aristócles,
Aristócles, mas devido à sua constituição física recebeu o apelido de Platão, que em grego significa de ombros largos. O trajeto dele, né, de vida, assim, ele foi discípulo de Sócrates. Depois da morte de seu mestre, ele empreendeu várias viagens, né, e retornou a Atenas em 387 a.C. e fundou a Acadêmica, né, uma escola praticamente já no formato escolar, né, e ali desenvolveu toda a sua prática doutrinária, tá? Com base sempre, né, a educação socrática. Bom, dentro da filosofia, ele tinha a teoria das ideias, que ele desenvolvia muito, né, a questão do conhecimento. A preocupação dele era justamente de desenvolver as ideias, né, desenvolvendo em várias áreas o conhecimento. Então tem a retórica, a arte, literatura, justiça, virtude, política, militarismo. Platão, ele abriu um leque, né, dentro de várias áreas do conhecimento, ali aplicando na educação. As obras escritas principais têm a República, as Leis e o Político, além de outras obras, né, que trata inclusive da vida de Sócrates. Porque sabemos que Sócrates não deixou nada escrito, nada. Ele deixou, né, tudo ensinado. Qual outra figura mesmo, gente, que não deixou nada escrito, mas que nós temos o conhecimento de toda a sua doutrina através dos evangelistas? O Evangelho. Jesus. Jesus ensinou tudo o que ensinou, né, através do exemplo, através do ditado, do falar, do conhecimento transmitido através de palavras, tá? Não escritas. Bom, vamos dizer aí que, Kardec inicia, né, esse tema de Sócrates e Platão colocando primordialmente uma explicação. As grandes ideias não surgem nunca subitamente. As que têm por base a verdade têm sempre seus precursores, que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos, a formar-lhes um corpo. Deste modo, a ideia, não chegando bruscamente, encontra espíritos plenamente dispostos a aceitá-la. Assim ocorreu com a ideia cristã, que foi pressentida vários séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Nós temos aqui nós podemos pegar essa ideia, né, de Kardec justamente porque nós sabemos que ao longo da história nossa, enquanto humanidade, o nosso desenvolvimento, as ideias, né, as verdades foram sendo, né, trazidas pouco a pouco. E para chegarmos aqui hoje, numa compreensão dentro da doutrina espírita, passamos por diversas fases. Porque senão conceitos hoje que a doutrina espírita nos apresenta não seriam válidos sem antes todo um processo, né, de entendimento, de conhecimento. Por quê? Sabemos que nós, enquanto homens, espíritos em evolução, e estamos num processo de progressão, estamos trazendo o nosso conhecimento, né, de acordo com os séculos, e cada um está dentro do seu limite de entendimento e compreensão, como qualquer outra pessoa encarnada no planeta. Portanto, a compreensão que nós temos hoje e podemos aceitar as ideias mais facilmente
Por quê? Porque elas se completam e elas se firmam sobre uma verdade, sobre uma realidade. Se nós estivéssemos tratando de assuntos como reencarnação, por exemplo, a partir de há 150 anos atrás apenas, será que estaríamos compreendendo o real sentido da reencarnação? Não conseguiríamos. Mas a reencarnação já é tratada há milênios. Portanto, a ideia de reencarnação ela já vem sendo trabalhada e apresentada à humanidade de uma forma de que hoje, quando Kardec fala em reencarnação na sua codificação e a sua organização dessas informações que os espíritos trouxeram, é muito mais fácil nós compreendermos porque nós já temos uma história em cima deste conhecimento. Então hoje, o sentido da reencarnação fica muito mais claro à luz da doutrina espírita, porque nós já tínhamos esse conceito. Aparentemente, essa ideia já foi preparada. Então se firma como uma verdade, tá? Nós vamos trazer aqui alguns temas, né, que Sócrates e o Espiritismo têm em comum. Vamos ver, por exemplo, o sentido de Deus, né? O conceito de Deus para Sócrates, como ele tinha a formação dessa ideia sobre Deus e como hoje a doutrina espírita nos traz. Para Sócrates, Deus é uma inteligência onipresente, onisciente, onipotente, absolutamente invisível ao homem. Deriva a prova da existência de Deus da finalidade do mundo. A ordem cósmica, o providencial de acontecer, é obra de um espírito inteligente e não do acaso. Isso Sócrates, tá? Para o Espiritismo, e o conceito que nós temos hoje, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Seus atributos são eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da sua criação. Não há efeito sem causa. Se o efeito é inteligente, a causa também o é. Ou seja, único, né? E a gente tem aí um paralelo que não se separa, mas se complementa, tá? A ideia, há milênios atrás, vamos dizer, se a gente colocar 2000 anos de Jesus mais 500 para Sócrates, né? Aproximadamente 2.500 anos atrás, nós tínhamos já esse conceito aqui sobre a Terra através do filósofo Sócrates. Outro tema, alma. Para Sócrates, a alma participa da natureza divina e é dada por Deus ao homem. A vida não depende do corpo, depende da alma. Através da união da alma ao corpo, a alma se macula e só reconquista sua pureza pela libertação do corpo. Aí Platão já complementa essa ideia, após Sócrates. Para Platão, o homem é a união da alma e do corpo. A alma é a essência do corpo e tem a natureza das ideias. A alma é o princípio do movimento e da vida, portanto, imortal. Classifica em alma racional, alma cabeça, alma passional, alma peito e a alma apetitiva, alma ventre. Para o Espiritismo, qual é o conceito que temos de alma? A alma é o espírito encarnado. Para progredir no mundo material, une-se ao princípio vito-material do germe, né? Princípio vital.
e sofre todas as limitações que a matéria impõe ao espírito imortal. Qual é a necessidade de que estejamos encarnados? É o processo de progressão. É o exercício que o espírito tem para a sua evolução. Enquanto estamos, desencarnados, estamos num processo de readequação, à nossa essência, e é ali que nós centramos fazemos como se fosse um saldo, muitas vezes negativo ou positivo, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso aprender, o que me falta. Ou seja, é ali, lá no plano espiritual, que fazemos todo esse balanço da nossa essência. E esse exercício desse balanço, de tudo aquilo que nós nos programamos, é justamente quando estamos encarnados. Porque é aqui que nós colocamos à prova tudo aquilo que aprendemos até o momento. E o que não aprendemos ainda, vamos desenvolver no decorrer de nossa progressão, ok? Outro tema, a reencarnação. Para Platão, se a alma, quando penetra o corpo, não busca manter sua pureza, quando morre o corpo, não retornará ao mundo das ideias, mas estará sujeita à transmigração para outro corpo de homem ou animal. Aqui ainda possui aquela ideia da metempsicose, porque nós sabemos que lá da antiguidade, vinda do povo egípcio, nós reencarnávamos ainda como animais. Mas o Espiritismo já quebra essa ideia, porque nós temos a compreensão de que quando o espírito atinge o grau de homem, de consciência, nós somos espíritos já, para encarnarmos apenas como espíritos homens, humanos, E vamos ali desenvolvendo a nossa capacidade de consciência, porque é quando nós temos justamente o desenvolvimento das nossas capacidades de conhecimento e principalmente o desenvolvimento moral, tá? Segundo, as predileções que tenha manifestado, isso ainda nos dizeres de Platão. Para o Espiritismo, a alma, quando não atinge sua evolução espiritual completa, entra no mundo espiritual denominado de erraticidade e espera por uma nova oportunidade de voltar a este mundo. Como eu disse, há toda uma programação, há todo um projeto aí de trabalho nosso, A reencarnação num corpo material é uma consequência da impureza da alma. Ou seja, nós sabemos que a doutrina espírita nos mostra isso, Nos traz essa compreensão de que conforme o espírito vai atingindo uma evolução superior, ele vai perdendo a necessidade de encarnar na matéria, tá? Ele vai se depurando. Com relação a princípios morais, a questão da justiça. Sócrates e Platão tratam constantemente da purificação da alma. Eles falam muito a respeito e reforçam, essa progressão, moral da alma, tá? Platão nos diz que cada parte da alma é uma virtude. A alma racional seria a sabedoria, a alma passional, coragem, fortaleza, sentimento, E a alma apetitiva, a temperança. A justiça engloba todos esses tipos de alma, requisitos essenciais para a harmonia do ser e, por conseguinte, para a felicidade. Quem pratica uma injustiça deve ser punido e a pena, a expiação, é a purificação, catarsis, ou seja, a libertação do mal anterior. Ou seja, necessita aí de uma depuração de tudo aquilo que causamos,
de não muito legal. Isso Platão também tinha essa fala, né, esse conhecimento, tá? Para o Espiritismo, quem está estudando o céu e o inferno aqui conosco na quinta-feira, pode ter uma ideia bem abrangente, né, sobre a lei do amor, justiça e caridade. É a mais importante das leis naturais, porque resume todas as demais e dá-lhe suporte. O código da vida futura, segundo o Espiritismo, pode ser resumido em arrepender-se, sofrer e reparar o mal. Não seria a injustiça, e sim a justiça divina. Ou seja, lei de causa e efeito. Tudo aquilo que desejo, tudo aquilo que realizo, eu terei que experimentar, não é? Esse é o processo de aprendizado. Porém, se eu causo mal a alguém ou à sociedade, eu preciso reorganizar isso em mim, esse mal, né, esse débito meu. De que forma? Passando talvez pelas mesmas situações das quais eu causei a alguém, tá? Por quê? Porque é só assim que nós teremos a consciência, adquirimos a consciência, sentindo a mesma coisa, passando pela mesma situação, tá? A riqueza, olha que interessante, um outro ponto também tratado por eles. Para Sócrates e Platão, a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem ao que está em si. O apego aos bens materiais é perda da alma. Conceito de Sócrates e Platão. Para o Espiritismo, a riqueza é uma prova mais difícil do que a pobreza, porque pode provocar o apego aos bens materiais e dificultar o acesso aos bens espirituais. Muitas vezes, nós espíritos encarnados temos um projeto, né, para a nossa encarnação, mas chegando aqui nos perdemos. Por quê? Por causa do nosso livre-arbítrio. Eu passei pela prova da riqueza, mas não deu muito certo. Acabei criando mais débitos morais para mim. Então, quer dizer, o acesso demasiado, né, aos bens materiais, muitas vezes a gente utiliza de forma errada. E isso vai me causar um prejuízo moral, tá? Algumas máximas né, que Sócrates e Platão traziam também na sua doutrina, e a gente vai dizer aqui, e os apontamentos que Kardec coloca, porque ele cita, né, nesse quarto item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, as máximas, né, as ideias que Sócrates e Platão traziam, tá? E que hoje complementam e fortalecem esse conhecimento dentro do cristianismo e, é lógico, do espiritismo. Então vamos ver. É pelos frutos que se reconhece a árvore. Encontra-se textualmente repetida essa máxima em todos os evangelhos, tá? Por quê? Porque é justamente aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, que mostra a minha realidade. Quem eu sou realmente. Não é o falar que eu sou legalzinho, mas é o agir. Será que eu sou? Nas minhas ações? Né? Então a verdade sobre nós mesmos não está nas palavras, está nas nossas ações. Qual é a minha essência?
Outra máxima também: a virtude não se pode ensinar, ela vem por um dom de Deus àqueles que a possuem. Já o Espiritismo evoca os esforços para conquistá-la. Não é assim que estamos aqui? Não é para isso que estamos aqui? Para nos depurarmos de acordo com o esforço que fazemos para nos melhorarmos? Para construir dentro de cada um de nós o homem de bem? Como também colocado aqui e muito bem, empregado por Kardec e os espíritos da codificação, toda aquela regra essa em cima das leis divinas que já vem nos preparando para estarmos onde estamos hoje desde Moisés. A primeira grande revelação da lei divina veio através do Decálogo. Será que hoje nós superamos todas as 10 ordens ali trazidas através de Moisés? Nós fizemos esse trabalho com as crianças, e com os jovens também, a respeito do Decálogo, e eles apontaram para a gente o que ainda não superamos. Dos 10, acho que 9 a humanidade ainda pratica, tá? Mas individualmente, se passarmos ali os 10 ordens individualmente, você já parou para ver todas aquelas regras das quais você já superou? Essa foi a resposta à pergunta, que eu fiz a eles. Tudo bem, na humanidade, no mundo ainda existe tudo aquilo, mas e em você? Você já tem consciência de que alguma dessas 10 regras trazidas no Decálogo você já não comete mais? Você tem consciência disso? É isso, é essa progressão. Porque na verdade também nós vamos dar conta daquilo que nós praticamos. Não do que o planeta hoje, Porque a Andréia, quando desencarnar, vai voltar para o plano espiritual e vai fazer ali o seu balanço de tudo aquilo que ficou ainda e de tudo aquilo que eu já superei. E trazer novas promessas, para o avanço de cada um de nós. Não é assim? Então, quando nós conversamos a respeito, dessas máximas, dessas ideias, e a lei divina está inserida no progresso nosso enquanto humanidade, e na segunda grande revelação com Jesus, que teve aí no meio do caminho um grande aparato, e até lançado aí uma semente para que essa ideia fosse fortalecida quando Jesus viesse com a verdade absoluta do Evangelho. E que hoje nós estamos aprendendo e que por eras nós vamos continuar aprendendo, porque nós não vamos superar o Evangelho. O Evangelho é a força máxima do nosso fortalecimento espiritual. É ele a base principal, tá? Outra máxima também trazida por Sócrates e Platão é uma disposição natural em cada um de nós a perceber-se bem menos dos nossos defeitos do que dos de outrem. Isso é básico, É muito mais fácil a gente ver o erro no outro do que em nós mesmos. Não é? O Espiritismo já traz dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e com a máxima de Jesus,
vedes o argueiro no olho de vosso vizinho e não vedes a trave que está no vosso. Dá um tapinha na cara, né? Porque nós passamos por isso, gente. No nosso dia a dia, constantemente, ainda passamos por essa situação. Nós julgamos o outro, mas não olhamos para nós. Por quê? E a ideia, conhece-te a ti mesmo. Olha para si. Mergulha em si próprio. E dali vai ver o manancial de coisas que tem para fazer. Tá? Aí não vai ter tempo para ficar olhando para o vizinho, para o erro alheio. Tá bem? Bom, Sócrates, com relação à codificação do Espiritismo. Sócrates, quando ensina nas praças públicas, lança as sementes da maioridade terrestre, o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem. Jesus, 5 séculos depois, vem ensinar o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lembra que Jesus, nesse resumo que ele faz do decálogo lá de trás, ele coloca 3 formas de amar. E a gente precisa aprender as 3. Amar a Deus, nosso Criador, sobre todas as coisas, e é único. Amar ao próximo, sem olhar, sem condição. Se ele melhorar, eu posso, até ser amigo. Não é assim. O amor que Deus nos traz é incondicional. E o amor fraterno, para todos, da mesma forma. Não conseguimos ainda. E como a si mesmo. Você se ama? Você olha para si, se respeita? Coloca ao próximo os limites necessários? Ao autorrespeito. A inspiração de cada um de nós. Deus nos criou, como todos os nossos irmãos aqui, encarnados e desencarnados, da mesma forma, do mesmo princípio, simples e ignorantes. E Ele nos ama da mesma forma, da mesma questão. Sábado, na apresentação das crianças aqui, que o tema foi esse aí, Terra, um planeta em transição, nós falamos sobre isso, que Deus olha para a gente como iguais. Ele não vê grupos separados, individuais. Ele não vê uma pessoa diferente da outra. O sentimento é o mesmo. O amor é o mesmo, a criação é a mesma. Nós é que lutamos ainda para compreender muitas coisas e muitas vezes a gente se perde na nossa vaidade, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, que são justamente 3 formas de atraso na nossa evolução. Então, quando nós começarmos a pensar mais no comum, na sociedade em que estamos inseridos, e não só olhar para o meu desejo, para a minha necessidade, primeiro eu, depois o outro, aí sim a gente vai ter compreendido o que não é ser mais egoísta, tá? Depois de Jesus, tivemos os contributos de São Francisco de Assis, Santo Agostinho, Descartes, Kant, Crookes e outros grandes pensadores, grandes mentes, grandes corações que reencarnaram e trouxeram acréscimos para nosso conhecimento. Então, em
31 de março de 1848, originou-se um marco importante na história do Espiritismo, que é o fenômeno de Hydesville. Em 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, Kardec fornece ao mundo o embrião da doutrina dos Espíritos. Nos 145 anos, já passou disso já, que a gente está aqui, né, que se sucederam à codificação, muitas obras espíritas vieram à luz para elucidar os vários aspectos da doutrina. E quando nós mergulhamos, né, com afinco nos estudos da doutrina espírita, toda a obra kardeciana e todos os ensinamentos que ele nos traz, né, a forma de compreensão que temos, facilita muito o nosso conhecimento, o nosso entendimento sobre vários aspectos da vida, tá? Esses pensadores, médiuns, espíritas, não só complementaram a obra magnífica de Allan Kardec, como também procuraram divulgá-la mais de acordo com as necessidades de compreensão dos homens da atualidade. Quanta informação nós temos! Muitas, não é? Mas calma, que não é só nessa encarnação que vamos adquirir todo o conhecimento. Então vamos, né? O importante é o despertar. É o despertar da curiosidade, que seja, da vontade de ser melhor, a vontade de poder servir com mais amor a todos aqueles que acompanham conosco essa nossa jornada. E nas jornadas seguintes, porque não vai acabar aqui. Tá? Bom, como Kardec, né, coloca aqui, eu grifei: se a alma é imortal, não é mais sábio viver com vistas à eternidade? Isso Sócrates dizendo. O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Como Jesus, né, foi acusado pelos fariseus de corromper o povo pelos seus ensinamentos, também como ele foi acusado pelos fariseus de seu tempo, Sócrates, porque os houve em todas as épocas de corromper a juventude, proclamando o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Da mesma forma ainda que não conhecemos a doutrina de Jesus senão pelos escritos de seus discípulos, não conhecemos a de Sócrates senão pelos escritos de seu discípulo Platão, porque realmente foi Platão quem colocou, né, a público e levou para as demais gerações, né, os ensinamentos de Sócrates, tá? O homem atingiu um ponto em que a luz irradia por si mesma, de sob o alqueire. Olha lá. O tempo é chegado de examinar as coisas amplamente e do alto, e não mais pelo ponto de vista mesquinho e estreito de interesses de seitas e de castas. A separação, né? Muito pelo contrário, é a unicidade de conhecimento. A verdade é uma só. Como o conceito que nós temos hoje de Deus, que é imutável, se as leis divinas mudassem, como seria? O universo estaria um caos, né? E não é assim. Tudo segue uma ordem. É a ordem máxima da verdade. Bom, e para encerrar, numa conclusão simples, uma ideia não vem à tona de uma hora para outra. É preciso preparar os ânimos, preparar
vamos dizer, o terreno para ser construir com alicerce a construção do conhecimento. Vimos que a ideia espírita já fora veiculada por várias personalidades, muito antes da codificação. Chegara o momento em que tudo o que estava velado deveria vir à luz, e veio. E nesse momento que surge Allan Kardec para nos organizar o edifício da fé cristã, corroída pelo dogmatismo religioso. E hoje nós podemos compreender Jesus e todo o seu evangelho justamente por essa organização das ideias, por essa forma pedagógica que temos e compreendemos com o Espiritismo, tá? E para encerrar, uma frase de Chico Xavier que muitos de nós pegou para si, que Chico disse o seguinte: se eu não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, eu não teria ficado. Como eu disse anteriormente, o Evangelho é o pilar, é o mastro principal. Sem ele, as outras, a filosofia e a ciência não teriam o equilíbrio necessário que tem dentro da doutrina espírita. Era essa a reflexão da noite, e que a gente possa buscar mais conhecimentos através das leituras edificantes que a doutrina espírita nos traz acerca de todos os temas trabalhados. E nós vamos dar continuidade aqui no decorrer desse ano, reiniciando, já reiniciamos com a introdução e hoje estamos finalizando a introdução, e logo um companheiro vai dar início aí ao capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o máximo. Então não percam, tá? Uma boa noite para todos. Obrigada.